No final, e depois de chegar a um acordo, um outro sacerdote pegou num cinturão egípcio, formado por cordas entrelaçadas, e encaminhou-se para a moça. Tapou-lhe o torso cingindo o pano por cima do peito, de modo que a túnica não pudesse cair. A mulher judia só tinha direito a pedir o divórcio se seu marido exercesse uma destas 3 profissões. Apanhasse esterco de cão, lixeiro, fosse fundidor de cobre ou curtidor. Lista tirada do escrito rabínico Ketubot Sétimos. E isso era devido, unicamente, ao mau cheiro provocado pelas referidas atividades. A lei estipulava também que a esposa podia solicitar o divórcio se, a partir dos 13 anos, o marido a obrigasse a fazer votos, abusando da sua dignidade, ou se padecesse de lepra ou pólipos, n. do m. 2, lo, medida usada para líquidos e secos, equivalia a meio litro aproximadamente. N. do m. A uma ordem do guardião do templo e chefe da patrulha de levitas, um dos hebreus que permanecia junto dos sacerdotes, e era um marido, avançou até o centro do círculo, depositando aos pés de sua mulher um cesto de palha com 3 ou 4 quilos de farinha de cevada. Depois, com a mesma frieza, retirou o sacerdote passasse por alto aquela parte do ritual. Não tardou que os judeus fossem abrindo um corredor pela zona mais próxima da muralha, dando passagem a outro sacerdote, bem escoltado por 6 levitas. Um murmúrio percorreu a multidão, ao ver-se que aquele sacerdote trazia qualquer coisa nas mãos. O objeto em questão, bastante leve, a julgar pelo pouco esforço feito pelo hebreu, vinha coberto com lenço branco. Logo imaginei que devia tratar-se do recipiente que continha as águas amargas. Infelizmente, não tive de esperar muito tempo para tirar a dúvida. A recém-chegada escolta acercou-se da mulher e dos guardas que a agarravam, formando um segundo cordão de segurança. O sacerdote retirou o lenço e apareceu aos olhos dos presentes uma pequena tigela de barro avermelhado, com a capacidade aproximada de 1 litro. Ao vê-lo, a esposa sofreu um novo ataque de desespero, com convulsões violentas e soltando gritos que fizeram com que numerosas pombas pousadas nos torreões e na cúpula do templo levantassem voo. Um silêncio total, quebrado unicamente pelos gritos da prisioneira, abateu-se pouco a pouco sobre o local. O sacerdote que tinha a vasilha de barro levantou então a voz, incitando a mulher, pela última vez, a que se declarasse culpada ou inocente. A multidão aguardou, ansiosa. Porém, a hebreia, entre gemidos cada vez mais apagados, só conseguiu pronunciar 2 palavras fatídicas: "Sou pura". O membro do templo, que parecia ter uma pressa incompreensível, voltou a cabeça para um dos levitas, murmurando-lhe qualquer coisa ao ouvido. Então, o guarda saiu do seu lugar, unindo-se aos 3 colegas que agarravam a jovem. E, pondo-se atrás da vítima, agarrou-a pela espessa cabeleira, puxando os cabelos para baixo e obrigando-a a ficar com o rosto voltado para o céu. Os gritos aumentaram. Enquanto a patrulha fincava os pés no terreno áspero, prendendo com novas forças os braços e as pernas da mulher, mais guardas se colocaram a poucos centímetros dela, cada um do seu lado. Como se aquela operação tivesse sido demoradamente estudada ou praticada, enquanto o levita do flanco esquerdo apertava com os dedos o nariz da adúltera, do lado direito colocou as mãos a pouca distância do rosto, esperando que a asfixia obrigasse a judia a abrir a boca. Entre soluços mal contidos, a moça acabou por aspirar.
Como que movidas por uma mola, as mãos do guarda enfiaram-lhe na boca, separando violentamente o maxilar inferior. Em décimos de segundo, o sacerdote que trazia a malga deu um passo em frente, vertendo seu conteúdo na boca da vítima. Apesar dos 6 guardas que tomavam parte na imobilização da hebreia, esta conseguiu voltar levemente a cabeça, fazendo com que parte do líquido escuro lhe corresse pela cara, pescoço e túnica. Uma efa, medida judaica de capacidade, equivalia a 72 log. Neste caso, a Bíblia considerava que devia oferecer-se 1/10 de efa, quer dizer, 7,2 log, o que é mesmo, 3,6 kg, aproximadamente. N. Do M. Uma vez engolida a beberagem, o sacerdote recuou, ao mesmo tempo que os levitas dos flancos deixavam livres o nariz e a boca. O que puxava o cabelo, no entanto, tal como os 3 que lhe aprisionavam os braços e as pernas continuaram nos seus lugares. Apesar de ter sido preparado para esta missão, uma onda de indignação me percorreu dos pés à cabeça. No entanto, tal como fora estabelecido pelo cavalo de Troia, não podia fazer mais que assistir impassível àquele trágico acontecimento. Agora reconheço que foi uma prova decisiva para suportar a minha missão e poder assistir, com toda a frieza às não menos dramáticas horas da Sexta-feira Santa. Não teriam decorrido sequer 5 minutos quando a mulher começou a sofrer uma série de espasmos. Os joelhos vergaram, enquanto os levitas procuravam mantê-la de pé. Depois, ao analisar a amostra de tinta, compreendi que aquela atitude dos guardas tinha como único e bem estudado objetivo evitar que, ao cair no chão, se vergasse e pudesse vomitar as águas amargas, anulando assim os seus efeitos. Lentamente, a jovem esposa foi perdendo força. O seu rosto ganhou um tom amarelado e os olhos, muito abertos e fitos naquele azul infinito do céu de Jerusalém, abriram-se mais, ao mesmo tempo que as grandes artérias do pescoço inchavam de forma alarmante. Evidentemente, o veneno fizera efeito. Os sacerdotes sabiam-no, ao notarem aqueles sintomas, ordenaram à patrulha que soltasse a mulher. Ao libertarem-na, ela caiu por terra desamparada, enquanto as dezenas de curiosos começavam a passar em silêncio, atravessando de novo a muralha ou afastando-se em costa abaixo, para o Cédron. Foi a voz de André, chamando-me do arco da porta oriental, que me arrancou a triste contemplação daquele corpo desmaiado, ou talvez já sem vida, rodeado pela guarda do templo. O meu amigo devia ter notado logo a minha desolação e puxando-me pelo braço, levou-me pelo átrio dos gentios em direção à cidade baixa. Uma vez fora do templo, o discípulo tirou dissimuladamente de entre a roupa um pequenino jarro, cerca de 17 centímetros de altura, munido de uma só asa e com a reduzida boca circular perfeitamente tapada com um tampão de pano. Sem mais explicações, colocou o recipiente de barro vermelho nas minhas mãos, tal como um dos denários que eu lhe tinha entregado. André não fez uma só pergunta e eu agradeci duplamente a sua eficácia e discrição. Dias mais tarde, quando foi possível analisar o conteúdo daquele recipiente, as minhas suspeitas foram confirmadas. A tinta em questão continha 4 substâncias principais: anil, carbonato de potássio, ácido arsenioso e calaviva. Tudo isto diluído em água vulgar. A circunstância-chave de, segundo o Antigo Testamento, a tinta ser susceptível de se dissolver na água, reduziu consideravelmente o conjunto de tintas utilizadas provavelmente no século I em Israel. Este importante requisito da dissolução da tinta na água, e o não menos decisivo fato de provocar no ser humano os já referidos efeitos, conduziu-nos quase irremissivelmente à chamada tinta azul. Os nossos técnicos descobriravam igualmente que um dos seus ingredientes, o ácido arsenioso, na realidade não fazia parte das substâncias originais e necessárias para a composição da tinta. Junto ao anil, o carbonato de potássio e a calviva apareciam o aifurreto de arsênio, mas nunca o ácido arsenioso. Como podia ser isto? A explicação era elementar. Os israelitas utilizavam o tipo denominado sulfureto amarelo de arsênio, que se formava espontaneamente na natureza em massas compostas de lâminas semitransparentes, amarelo-ouro, inodoras, insípidas insolúveis na água e voláteis ao fogo.
Este sulfureto amarelo de arsênio não é tóxico. Isso explicava que pudesse ser manipulado sem problema. No entanto, no seu interior albergava-se um veneno muito ativo, o ácido arsenioso puro, de efeitos enérgicos. Os judeus conseguiam a dissolução deste veneno, insolúvel na água, como já anteriormente citei, mercê de outras substâncias que apareciam na composição da tinta azul, o carbonato de potássio e a cal viva, ambos de forte poder alcalino 2. Provavelmente, o sacerdote encarregado da fabricação das águas amargas fervia as 4 primeiras substâncias, anil, carbonato de potássio, sulfureto amarelo de arsênio e cal viva, conseguindo uma dissolução total. A seguir, depois de filtrar o líquido resultante, acrescentava uma pequena porção de goma arábica pulverizada, em contra. Este sulfureto, diferido do chamado sulfureto vermelho de arsênio, que se encontra abundantemente na Boêmia, é fácil de encontrar na Pérsia. Daí que os israelitas pudessem ter mais acesso ao amarelo. Ambos, no entanto, reúnem características parecidas, quanto ao fato de serem solúveis em soluções alcalinas. No entanto, o amarelo, ao conter ácido arsenioso, torna-se muito mais tóxico que o vermelho. Era também muito mais abundante no comércio daquela época, sendo conhecido mesmo por Teofrasto, que viveu 300 anos antes de Jesus Cristo. N. Do M2 O carbonato de potássio, em especial, é fortemente alcalino em contato com a água, gozando, além disso, de um forte poder cáustico ou corrosivo, que poderia conter tinta. N. Do M. A desintegração das lâminas de sulfureto de arsênico e a dissolução dada pelos nossos especialistas na tinta azul e numa proporção idêntica da cal viva, dando origem a um líquido duplamente útil, como tinta e como veneno.